Graça e paz, amados. Amém. É bom a gente poder estar na casa do Senhor, para adorar o Senhor e declarar que Ele é o nosso Deus. É muito bom estar na presença e saber, irmãos, que essa presença em todo o tempo ela tem que ser contínua nas nossas vidas. Que essa alegria do Espírito, que não possa ser somente aqui, mas em todos os lugares onde chegarmos nós podemos desfrutar dessa alegria do Espírito que foi gerado dentro de nós. O que nós estamos desfrutando hoje é o que já foi gerado pelo Espírito dentro de mim e dentro de você. Então, por este motivo, nós não podemos esquecer que há uma essência do Espírito em nós. Assim diz a palavra, e nós precisamos em todo o tempo viver essa alegria, desfrutar dessa bênção do Senhor e sabermos que é um Deus que zela de nós. E que o que nós estamos fazendo aqui nessa noite, o bem maior é para mim, o bem maior é para você, porque o Senhor já é. Ele não vai mudar com o meu louvor, com a minha adoração. Ele já é Senhor, Ele está sentado. Ele não vai mudar, eu que preciso mudar. Você que precisa mudar a sua forma, a sua maneira de entender, de olhar, de adorar, de servir e de buscar essa presença gloriosa. Obrigado, meu amado. Deus abençoe a sua vida. Então, irmão, nós precisamos todo o tempo permitir que essa alegria continue sendo gerada dentro de nós. E eu louvo a Deus por esta noite, por este momento e por essa oportunidade de poder adorar o Senhor com alegria, servir ao Senhor com alegria, apresentar diante dele aquilo que nós temos. O que você tem, que você permitiu que fosse gerado, você trouxe aqui para apresentar diante dele. Nós trouxemos para apresentar a ele algo que já foi gerado há alguns tempos atrás, alguns dias atrás, foi gerado. E hoje nós já estamos desfrutando dessa maravilha do Senhor. Para mim é uma alegria muito grande estar neste lugar, neste momento, e entender, irmãos, que tudo que está acontecendo hoje são planos de Deus. São planos de Deus. O Senhor se encarrega de nos guiar, nos dirigir e deixar-nos ser guiados pelo Espírito. Quando nós somos guiados pelo Espírito, nós não questionamos. Você não questiona. Quando você é levado a entender e viver pelo Espírito, você não vai questionar por quê ou para quê. Você somente obedece e faz o que o Espírito vai estar ministrando ao seu coração. Porque fomos chamados para isso. Todos nós fomos chamados para desenvolver esse plano de Deus dentro de nós. E sendo desenvolvido dentro de nós, você vai permitir que outras pessoas recebam também, sejam impactadas, sejam tocadas e vivam desse plano glorioso que é o plano da salvação em Cristo Jesus. Amém. Então precisamos viver em todo o tempo essa alegria. E uma das coisas que me chama muito a atenção, ter falado muito comigo, que os dias é chegado. O dia é chegado, irmãos. Não podemos mais, dizer assim, está empurrando. Não é hoje, é amanhã. Não posso fazer, não, faço depois. Não posso falar hoje, eu falo. Não, o tempo é agora. Esse é o tempo de servir ao Senhor. Esse é o tempo de buscar a presença. Esse é o tempo de se entregar por inteiro, que às vezes nós queremos entregar pela metade. Isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. Como se eu me dividisse ao meio. Essa parte eu posso entregar ao Senhor, essa parte não. Então eu estou me dividindo e o Senhor não aceita divisão. A palavra dele diz que ele tem ciúme do seu povo. Ele tem zelo pelo seu povo. E por ele ter zelo, ele não vai dividir você com ninguém. O que ele deu para você, ele quer de volta. Você tem que devolver para ele o que ele tem te dado. E afinal, o que você tem recebido do Senhor? O que você tem desfrutado que o Senhor tem te dado? Então devolva para Ele. Entenda essas coisas. Paulo aos Filipenses disse: olha, se você pensa dessa maneira, se você acha alegria, se você tem contentamento do que você faz hoje, então viva isso. Se eu tenho demonstrado que o Evangelho é o poder de Deus que me transforma, eu tenho que viver esse Evangelho, irmãos. Não há como mudar, não há como querer enxertar algo no meio, outra erva daninha no meio, para satisfazer a minha vontade. Ou eu sirvo ou não sirvo, ou eu sou claro ou não sou. Então não há tempo mais para querer mesclar o que Deus já determinou. Não há tempo mais para querer dividir ou mesclar para encaixar do teu jeito, da tua maneira. Eu não quero assim, então vai ser. Não é do seu jeito, não é da sua maneira. Você foi chamado para ser atalaia. Qual é a função do atalaia, irmãos?
é estar na torre de vigília, a palavra do céu que é divina. Aleluia. É isso, irmão, que é o atalaia. O atalaia foi chamado para isso. E a igreja do Senhor já deve estar no lugar de atalaia, vigilante, na torre da vigilância. E às vezes a igreja não tem vigiado. Às vezes ela não tem vigiado. Ela tem saído da torre de vigília e tem acontecido muitas coisas, irmãos. Tem entrado na nossa casa, que é que nós não temos vigiado. Quando a igreja toma posse e entender que foi chamado para ser atalaia, ela muda a posição dela. Ela muda a posição, muda a forma de ser e a forma de agir. E hoje, eu e você, nós precisamos entender que fomos chamados para ser atalaia. E atalaia é uma responsabilidade. Você acha que não? Atalaia tem responsabilidade, irmãos. Eu estou aqui hoje, tenho responsabilidade. Para estar aqui é responsabilidade. Não é de qualquer forma, de qualquer maneira. Vou vir para aqui para encher linguiça, como se diz por aí. Não. A gente tem que ter esse momento em Deus em todo o tempo e viver essa verdade, irmãos. Porque se não viver a verdade, nós estamos mentindo. E a verdade não está em nós. Então precisamos viver. E eu estava lendo aqui, o que eu vou ministrar? Pastor me deu essa responsabilidade. E eu fiquei, porque a gente tem essa preocupação. Às vezes a gente quer agradar as pessoas. Eu vou levar uma palavra que o irmão não vai se inflamar, o outro irmão não vai virar a cara, não vai gostar disso, daquilo. Não, irmão, o atalaia não tem que se importar com isso. Que gosta ou que não gosta, a verdade tem que ser dita, irmãos. Porque fomos chamados para viver essa verdade. E a palavra de Deus já não tem meio termo. Ou eu sirvo, ou eu não sirvo. Então quem chega lá em Deuteronômio 9, está diante de você. Os dois caminhos aí, você vai ter que escolher vida ou morte. O que você escolher é o que você está decretando, então é o que você quer. Então o reino de Deus também é assim. Você quer servir, você tem que servir como a palavra nos diz. Aleluia. E se você abrir a Bíblia aí em Hebreus capítulo, desculpa, irmão, em Abacuque capítulo 2, você vê que Abacuque está falando. Abacuque, o próprio Deus levou Abacuque a ver tudo o que o povo estava fazendo. Porque no atalaia está na torre, lá em cima. Se o inimigo vier longe, ele vai saber que é ver os inimigos. Qual é a responsabilidade dele? Avisar quem está por dentro do muro. As cidades eram muradas. Havia uma torre em cima do lugar, era em cima dos muros. E os muros não eram muros estreitos, era até 6 metros de largura, 8, 9 metros de altura, que era cercado as cidades. E ali era aquela guarida, era feita em cima do muro, para quê? Para os seguranças vissem, os atalaias pudessem enxergar os inimigos, que seja de bem ou de mal que viessem, eles eram responsáveis de anunciar para a cidade que a estava aproximando. Porque se ele não avisasse, podia acontecer o mal, podia ser de bem e podia ser de mal. E eu digo, Senhor, como nós podemos nos comportar hoje? Como eu posso me tornar uma atalaia do Senhor? Como eu posso assumir o meu papel no reino? Aleluia, Pai. E a palavra diz que o Abacuque foi para o Senhor. Porque o próprio Deus nos mostra, irmãos, quando a igreja, quando o povo de Deus, ela está vivendo, buscando cada viver pelo Espírito, o próprio Espírito se encarrega de mostrar para ela o que está acontecendo ou o que vai acontecer. Para eles, os atalaias estão de prontidão, os profetas de Deus na terra, homens e mulheres chamados e escolhidos para ter um relacionamento e o entendimento do que é viver para Deus. O que é o atalaia, qual é a responsabilidade, o que ele carrega sobre ele, porque a vida do outro pode depender dele, tanto para salvar como para uma destruição, tanto para a vida como para a morte. Essa é a função do atalaia. E Abacuque se colocou neste lugar. E agora o Senhor, quem só vai me responder de tudo o que está acontecendo? Aí o Senhor falava para Abacuque, se espera, que eu vou te mostrar. Abacuque orou ao Senhor. Se você for ler aí de Abacuque capítulo 2 até o versículo 5 ou 6, vocês vão ver o que Abacuque falou para o Senhor. O Senhor de Abacuque, se você entrar para o capítulo 1, você vai ver já o mandamento. Quando chega já no 2, Abacuque disse, o que Deus vai me responder? Estou preparado para o pior e vou abrir a torre de vigia, vou subir a torre de vigia e vasculhar o horizonte, vou esperar para saber o que ele vai me dizer.
como ele vai me responder a minha queixa? Abacuque estava indignado com o pecado que estava sendo gerado no povo. O povo esqueceu de buscar o Senhor. Então, se você continuar lendo todo esse capítulo 2 de Abacuque, o Senhor vai dizer para Abacuque, ele fala aqui, começa lá do 4, até o 11, você vai ver a minha resposta. Abacuque, fique na prontidão, porque eu vou te mostrar o que vai acontecer com esse povo que está cheio de si, mas a sua alma é vazia. Não deve ser presunçosos. São um povo presunçoso, cheio de si mesmo, mas vazio, não tem nada de mim. E você sabe que eles estão longe de mim. Só o que está preparado, eles vão se surpreender. Porque o ser humano presunçoso, ele já sabe que ele já sabe de tudo. Ele pensa que ele não precisa mais de ninguém. Ele não precisa ouvir, ele não quer ser ensinado, ele não quer ser chamado a atenção, porque ele acha que ele já tem tudo, sabe de tudo. Mas é um momento que ele não sabe, vai descobrir que ele mesmo não sabe de nada e que ele precisa de alguém que ensine. Então o próprio Deus disse, então, Abacuque, você vai para a torre de vigia, porque eu vou te mostrar o que está acontecendo com esse povo. Então se prepara, porque eu vou agir. Eu vou agir, porque às vezes, irmão, nós estamos vivendo este momento. As pessoas por aí fora acham que tudo é dele, que ele pode tudo. Hoje você não pode falar nada, hoje você não pode se levantar contra nada, você não pode falar da verdade, você não pode falar o que está certo, tem que falar o que as pessoas querem, o que as pessoas precisam ouvir, como se nós não tivéssemos uma regra em prática, que é a própria palavra, e nós somos direcionados pelo Espírito. Quem é direcionado pelo Espírito, ele ouve, ele entende, ele discerne, ele consegue separar as coisas, ele não mistura o que é natural com o espiritual, ele sabe entender, ele conhece seu chamado, ele conhece o que ele precisa fazer, porque ele foi chamado para anunciar às pessoas o que há de acontecer. Essa é a função do atalaia. E eu e você hoje? O mundo caminha para uma destruição. O mundo caminha, irmão, para uma destruição. E eu e você que fomos chamados para estar onde nós estamos. Porque, irmão, onde eu estou e você está, não é porque você é bonzinho, eu sou bonzinho. Não é nada disso, irmãos. Porque o próprio Deus, ele é misericordioso comigo e com você. Para fazer o que nós fazemos, para mim estar aqui, não é sabedoria humana, irmão, que leva a estar onde eu estou, onde você está. É o próprio Espírito que traz a sabedoria e o entendimento e leva você a servir ao Senhor como ele deve ser servido. Não é da minha maneira, não é da meu jeito. Não, a própria palavra me chama a responsabilidade de adorar o Senhor como ele merece. E quando você chega aí no versículo 2, o Senhor diz para Abacuque, você está preparado? Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Olha a resposta do próprio Deus. Cheio de si mesmo, cheio de si, mas de almas vazias. Quantas pessoas vazias por aí fora, irmãos? Quantas pessoas vazias? Não entendem nada de Deus, não conhecem o próprio Deus. Dizem que sabe, mas na prática ela não sabe, porque não vive. Quando você diz que sabe e não pratica, é como se chama isso? Negligência. E negligência é pecado. Se você conhece e não faz como deve ser, você é negligente. E para a palavra, negligência é pecado. Então a gente precisa vir para um lugar onde nós vamos servir verdadeiramente ao Senhor. Fazer nosso viver na função do próprio atalaia, de anunciar a palavra. E às vezes, para não te ferir, para não me ferir, você vai concordar com os meus erros. Para não te ferir, para ser amigo, para receber um tapa nas costas, eu não vou nunca me discordar com você. Eu vou sempre concordar com o que você está me falando, o que você vai me falar, eu vou me unir a você para não perder sua amizade. Tanto eu como você estamos errados, porque nós não decidimos que é a verdade em Cristo. Igreja não é diferente. Servo de Deus, qual que é o que eu disse para Abacuque? No versículo 2: e o Eterno respondeu: escreva isto, escreva o que está vendo, escreva isso em letras blocadas bem grandes, para que possa ser lido até por quem passa correndo. Esta mensagem é um testemunho.
é de algo que está para acontecer. Ele aguarda ansiosamente algo que está por vir. Mal consegue esperar e não mente. Se parece que está demorando, espere. Já está a caminho, vai chegar na hora certa. Olha para aquele homem, inchado de presunção, cheio de si mesmo e de alma vazia. Mas a pessoa que anda direta diante de Deus, com uma fé sincera e firme, esse vive plenamente e está realmente vivo. Tem uma palavra, qual que Deus responde para Abacuque? Você quer saber, Abacuque? E depois você pode ler Abacuque, você vai ver tudo que o Senhor vai relatar a Abacuque. Eu te mostrei antes. É por isso que eu estou mandando vocês fazer uma tábua, blocar, irmão, fazer com letras bem legíveis, bem profundas, para que as pessoas que passassem pudessem entender. Até se passasse correndo, entender. Então, faça e coloque um lugar visível, onde as pessoas vão passar andando e vão ver, porque vai servir de testemunho o que está que eu estou te falando, o que eu estou te mostrando. Então o que ele está dizendo? Eu já te mostrei, estou mandando você passar a mensagem, porque por esses dias vai acontecer. E é uma testemunha viva que eu te avisei. Então avise para eles, porque se eles quiserem mudar, ainda há tempo. Mas que se eles não quiserem, eles vão permanecer no lugar que eles estão, mas sabendo que a correção vai vir. Vai acontecer. Porque às vezes, irmão, nós estamos pensando, muitos nós estamos pensando, o Senhor vai voltar. Mas não é por agora, né? Ainda dá tempo eu fazer isso que eu quero. Se eu não for fazer isso hoje, eu faço amanhã. Se não for do meu jeito, mas amanhã eu vou dar um jeitinho lá e vou mudar, fazer o que ele quer. E os dias e as horas vão passando. E aí nós vamos estar, de maneira deficiente, devendo ao Senhor, porque nós não estamos cumprindo nem fazendo o que o Senhor tem nos ensinado. Então isso é a nossa maneira. Então o Senhor disse, o que eu estou te mostrando, porque vai chegar o tempo, vai chegar o momento, então o que eu já te anunciei, você vai poder anunciar às pessoas, e eles vão saber que alguém já tinha nos anunciado, já tinha sido avisado dos acontecimentos. Por exemplo, irmãos, o que acontece nos nossos dias? É guerra, rumor de guerra, terremoto, fome, peste, o fogo queimando em um lugar, é a enchente descendo no lugar, é tudo acontecendo assim, e que às vezes não consegue entender, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Os tempos estão mudando, o que era verão está virando inverno, inverno virando verão, tudo está mudando, e a palavra nos ensinava, como você vê, as estações sendo mudadas, porque está se aproximando os dias. E as pessoas são despreparadas. As pessoas, muitas delas, irmãos, elas não querem gastar tempo, tirar tempo em ler a palavra. Ela não quer tirar tempo em oração. Ela não quer tirar tempo no secreto, buscar a presença. Ela não quer derramar seu coração diante do Senhor. Ela não quer ser chamada a atenção pelo Espírito. Elas estão vivendo sem saber o que se apegar. Mas é porque a palavra não é verdade? Não, porque o coração não foi aberto. Não houve um sentimento de renúncia para entender o que o Senhor está nos falando hoje. O que ele está dizendo? Ailton, assuma o seu lugar. Se esvazie de você mesmo, para que você possa ser do Espírito. Igreja, se esvazie de você mesmo e busque em mim, para que você seja fortalecido. Ailton, sai do lugar que você está e busque em mim, para que seja fortalecido pelo meu Espírito. E às vezes, irmãos, nós não queremos isso. Nós queremos tudo pronto, tudo mastigado. Eu quero que o outro faça para mim, e se o outro não fizer do meu jeito, eu não vou reclamar, eu não vou falar, eu vou criticar. Mas você mesmo não fez, que era a sua responsabilidade também. O reino, irmãos, há um lugar para todos no reino. Todos nós que estamos aqui, há uma responsabilidade em cada um de nós. Mas todos são os pastores? Não. Todos são mestres? Não. Todos são profetas? Não. Mas tem um lugar para todos. Há um lugar para todos. Deus nos chamou para servir, e servir está disposto a fazer a vontade. O atalaia, ele não diz o que ele quer fazer, ele está pronto a servir as determinações que foram impostas para ele. É o que o Senhor é comigo, com você hoje.
O Senhor tem nos falado todos os dias, ó, você precisa de edificar no Espírito. Mas para que essa edificação no Espírito? Para que eu possa me aproximar e me relacionar do Senhor e estar disposto a servir ao Senhor com alegria, irmãos. Servir ao Senhor com alegria é quando eu descubro que eu preciso me relacionar no meu espírito, na alma e no meu corpo, em todas as áreas. Eu não posso servir só de uma parte a outra, não. Eu não posso servir ao Senhor, o meu espírito dividir e o meu coração não está voltado para o reino. Eu não posso ser um servo de Deus se eu não amar vidas, se eu não amar o Evangelho, se eu não amar o reino, se eu não tiver que ser disposto a servir ao Senhor. De que maneira? Por exemplo, o que é reino? O que é viver no reino? O que é servir ao Senhor? A palavra de servir ao estar no reino é você estar disposto a usufruir do que o reino te oferece hoje. E o nosso chamado para estar no reino é fazer a vontade do Pai. E o que vai fazer a vontade do Pai? É amar vidas. Irmãos, se eu sou servo e eu não amo vidas, alguma coisa está errada em mim. Se você não ama a vida, alguma coisa está errada com você. Se você não ama as pessoas, alguma coisa está errada. Pode vasculhar. Quando ela acontecer, eu vou vasculhar, vou estar longe, eu vou olhar para o horizonte para ver se alguma coisa está para acontecer, porque vai acontecer. E às vezes nós somos acostumados a quanto tempo estão falando que vai acontecer? Até hoje nada aconteceu. Mas vai acontecer, espera mais um pouco. Espera mais um pouco. A incredulidade é que passa, as pessoas estão perdendo o amor. A iniquidade tem aumentado e as pessoas têm se enfraquecido, têm se desviado dos planos e dos projetos do Senhor. As pessoas não querem mais buscar o Senhor como merece. As pessoas não querem mais parar, irmãos, para servir ao Senhor. De manhã eu sirvo, mas por qualquer coisa, à tarde eu já não sirvo mais o Senhor. Como se o Senhor fosse o culpado dos erros que acontecem conosco. O Senhor não é culpado dos erros que acontecem comigo e com você. Nós somos os culpados de não vigiar no que nós estamos fazendo, no que nós estamos vivendo. Então tem que acontecer uma preocupação, irmãos, de buscar a presença do Senhor. E a paz, quando Deus se revela, por que Deus revela a você? Porque Deus mostra algo para você, porque o Espírito de Deus que habita em você lhe dá um projeto, um sentimento que é gerado em você de buscar essa presença. E a palavra diz que o Espírito de Deus, ele nos dá sabedoria e entendimento para você desenvolver o propósito de Deus na sua própria vida. Eu lembro quando eu decidi me preparar para o ministério, foi o momento mais difícil da minha vida, irmãos. Foi um momento difícil. Eu disse, mas é agora. É agora que eu tenho que desenvolver. Se eu disse que é agora, irmão, foi tão difícil, vocês não imaginam como foi. Quando eu decidi me preparar para o ministério, tinha mais ou menos 2 para 3 anos, que algo terrível tinha meio que acontecer. Eu era casado na época e a esposa que eu tinha, ela teve um descolamento de retina. Ela perdeu toda a visão, irmãos. Perdeu a visão. E agora? O que é que vai fazer? Eu quero me preparar, quero ir para a faculdade teológica, como é que vai? Mas eu não perdi o foco. Eu não perdi o foco. Foi difícil, irmãos, foi tão difícil. Eu não passei, já passei outros momentos, mas foi difícil aquele momento. Mas eu não permiti que aquilo que estava no meu coração fosse arrancado. Pai, eu não sei como vai ser, mas eu vou seguir em frente. E fui em frente, irmãos. Foi difícil. Cuidava da família, cuidava da casa de tudo, cuidava da faculdade e cuidava de uma congregação. Era assim a minha vida. Eu não tinha secretário em casa para fazer as coisas, que nem podia. E nessa época, o Senhor me tirou do emprego. Mas se me tirou do emprego para cuidar do reino. Pensa que luta, irmãos. Um homem com a esposa em casa perdeu a visão, teve que sair do emprego, teve que cortar, se aposentou porque tinha perdido a visão. E papai vai lá, me tira do emprego, me leva para a faculdade teológica, cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar de tudo. Ainda estudando, ainda fui
Na época que eu fui posto para liderar o pessoal de um bairro da cidade, uma congregação que tinha 10 anos desativada, ficou no meio da construção. Eu ainda assumi aquela construção para terminar. Foi uma luta. Não tenho ideia. Tinha meses, irmãos, que eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus. E da minha casa, minha faculdade era longe. Eu ia de pé. 15 para 6 eu saí de casa. Aleluia. Para chegar naquele lugar. No meio de julho, chove muito ali em Itabuna. Eu chegava, levava o guarda-chuva aqui para baixo, estava tudo molhado. Pisava assim, para sair dentro do sapato. Até 15 para as 10 na faculdade. E voltava para casa de pé. Chegava mais quase 11 horas da noite em casa. Eu não fugi dos propósitos de comigo. Mas eu quero, é isso que eu quero. Eu não desisto, eu vou até o fim. Quantos colegas meus que entraram que tinham tudo e no meio da caminhada desistiram, nunca mais voltaram para o Senhor, nem voltaram para o caminho. Eu assumi, irmãos. Você tem uma ideia? Faltavam meses e dias para a minha formatura, depois de 4 anos. Eu fiquei viúvo. Meses e dias, faltavam meses que tinha para a minha formatura. A esposa que eu tinha falecido. Nem meu projeto, irmão, não tinha apresentado ainda na faculdade. E agora para mim estava com a cabeça mil. Mas eu vou. Mas por quê? Porque eu entendi, irmãos, o que eu tinha comigo. O que foi gerado aqui dentro, eu não podia permitir que fosse abortado. Porque às vezes nós estamos permitindo, abortando os projetos de Deus que Ele colocou para você. Por qualquer coisa você aborta, você lança fora, você não assume o propósito pelo qual Deus tem te chamado. E quando nós não assumimos o propósito que Deus nos chamou, você está abortando um propósito de Deus na sua vida. E eu entendi que eu não tinha, e às vezes, irmão, nós não entendemos que nós não temos o direito de abortar os planos e os projetos de Deus nas nossas vidas. E quando você aborta, você está dizendo que não tem valor, que você está dizendo que não há nada que te serve, você está dizendo que não tem função nenhuma aquilo que você está lançando fora. Mas eu pensei diferente, seja o que for, eu vou até o fim, mas eu não lanço fora o que o Senhor pensou foi gerado dentro do meu coração. Irmãos, eu estou aqui hoje porque eu assumi um propósito de Deus na minha vida. Foi fácil? Não foi. Foi muito difícil. Quantas noites perdidas? Quantos momentos de choro? Quantos momentos de passar o dia todo, chegar em casa cansado? De estar visitando, estar orando, asfaltar isso e aquilo, chegar em casa cansado, ter que arrumar para a faculdade, ainda aí de pé, que eu não tinha dinheiro para pagar a condição. Mas eu ia. Então, irmãos, tem algo muito grande nos aguardando. Não se fala, Deus já colocou nas tuas mãos. Você tem uma chave de ouro nas tuas mãos, você está lançando fora algo tão precioso que Deus tem te dado. Você não parou para analisar quão valoroso é algo que Deus colocou nas tuas mãos, e você descarta como se fosse algo que não tivesse nenhum valor, deixa lá no canto até se perde, porque você não assume. Mas o tempo é chegado. Eu assumi o meu propósito em Deus. E tudo que aconteceu na minha vida eu me avisava. Deus me avisava, meus amados. Quando faltava 5 dias para eu ficar viúvo, Deus me avisou. Vai ter uma surpresa no final de semana. Deus me avisou. Fui no hospital de sol. Se prepare que no final de semana vai ter uma surpresa. Naquele final de semana aconteceu. Tantas outras coisas que aconteceram quando Deus me avisou. Quando minha filha faleceu, tantas vezes Deus me avisou a nuvem. Ou está chegando o fim. Vai acontecer. E aconteceu. Meu pai estava no hospital, passei o dia todo, dia 30 eu devia lá, sair do hospital de manhã, Deus falou assim: se prepare que o fim chegou, o tempo determinado chegou para ele. Chamei meus irmãos só, estou indo para a Poço, fica aí lá em Tapetinga aqui. Deus falou que o fim dele chegou. Na madrugada ele faleceu. Então, irmãos, é Deus te avisando, é Deus te chamando para uma responsabilidade, um compromisso com você. Então nós não podemos negar o nosso chamado. Você não pode negar, porque eu tenho muitos afazeres. E o reino, como é que fica? Você vai olhar só para você? Porque aqui, se você continuar lendo da parte do 5, do 6, você vai ver, aquele povo começou a olhar para eles. Só pensava neles, nas orgias, nas farras, nas festas. E o Senhor começou a abominar. O Senhor começou a abominar aquele povo, porque tinha virado as costas para ele. Irmãos, que assim está sendo hoje.
Deus tem nos alertado em tudo, mas às vezes as pessoas não dão ouvido o que o Senhor tem falado. Ele está nos chamando a atenção do seu filho. Eu estou te chamando. Eu venho para um lugar que eu já tenho para você. Você disse: eu não quero esse lugar. Eu vou ser desse lugar. Mas você não pode deixar o lugar onde Deus te colocou, porque há uma responsabilidade. Ele tem nos colocado numa torre de vigia. Então você não pode sair de lá, porque o mal vai chegar. Se tem uma guarida lá, porque a vigilância tem que estar, porque o mal vai chegar. E se eu não me preparar? E se eu não chamar, anunciar? Irmãos, eu estou ministrando essa palavra aqui, porque esse Deus ministrou meu coração. Há dias que eu estou ministrando essa palavra. Se você voltar para o capítulo 1, você começar a ler do 5 ao 11, você vai ver tudo relatando para Abacuque o que está acontecendo já no capítulo 2. É um povo mau, é um povo ruim, é um povo coração duro, mas eles não vão vencer, porque eles estão provocando essas coisas, mas eu quero dar um livramento para eles, mas eles não me dão ouvido. Mas o atalaia vai ter que falar: seja corajoso, anima o teu coração, fortaleça o teu coração, não importa o que possa acontecer, o que vai acontecer, mas vai e fala para eles, ainda que eles ouçam ou deixem de ouvir, mas anuncia, porque se alguém morrer sendo avisado, livrará o sangue de você, do inocente. Mas se eles não quiserem ouvir, você está livre. É o problema dele e Deus. Mas se Deus colocar essa responsabilidade sobre mim e eu não der ouvido, e o ímpio morrer no pecado, de quem Deus vai cobrar? De mim e de você, por não avisar. É isso que o Senhor está falando hoje. Então Deus mostrou para tu por quê? Ele não estava de pé, irmãos. Não estava disposto a fazer a vontade do Senhor. Estava disposto a cumprir o que Deus estava falando com ele. E nós hoje é diferente. Às vezes nós no nosso setor de trabalho, quantas pessoas se levantam com você no seu setor de trabalho? Um vizinho, numa fila, num hospital, num pronto-socorro, num supermercado, todos os lugares você vai chegar e qualquer coisa se você levantar contra você e você entender o que está acontecendo. Irmãos, a gente precisa viver no Espírito para você saber lidar com situações que têm acontecido hoje. Alguns tempos atrás, lá em Porto eu passei mal e me levou no hospital. Chegando lá, muito, eu fiquei esperando no pronto-socorro. Quando a doutora, isso aqui, só você faz a ficha, pode chegar. Você está chegando, a ficha faz a triagem, passa para lá e o médico que vai lhe atender, as fichas de acordo, os fichados, está na mesa dela, eu dele ou dela, como profissional. Aí demorou muito, quando a doutora veio, ela chegou assim na recepção e disse: eu vou atender você, eu não vou atender não. Desse jeito. Eu falei: doutor, e eu? Para que eu perguntei? Né? Tem não, doutora. Minha ficha está aí. Meu irmão, aquela doutora levantou com tanta ignorância. Eu disse: doutora, eu estou aqui requerendo a senhora um direito que me pertence, é um direito que eu tenho. Se é por ordem de chegada, a senhora precisa atender, por ordem de chegada. Não estou pedindo mais nada, senhora. Eu não estou querendo mandar no seu trabalho. Eu estou dizendo para a senhora que a senhora deve me atender. Porque minha ficha foi cheguei no horário. Fui até, mas a senhora precisa me atender. Mas ela fez. No final, irmãos, ela não atendeu o povo. Ela pegou a bolsa e saiu lá no consultório. E nós ficamos lá. Eu fiquei tranquilo ali, mas demorou para chegar outra pessoa. E parecia que não era uma médica. Ela disse: todos vocês estão aqui para ser atendidos. Não sei, eu vou atender vocês. E começou a atender, irmãos. Aquela mulher começou a conversar comigo, eu conversava com aquela doutora. Quando aquela doutora estava me atendendo, quem chegou no horário? No mesmo momento, a outra doutora chegou e ficou em pé do lado. Eu continuou conversando com a doutora. E a doutora me explicando tudo, com maior respeito, calma, comigo, e ela ficou parada lá em pé. E a doutora começou a atender as pessoas conversando comigo. E eu até saiu isso aí, ela ficou ali. Então, irmãos, é a gente entender o ambiente em que nós estamos.
Você precisa identificar o ambiente, o lugar que estava acontecendo ali. Era uma potestade ali. E nós que somos servos de Deus precisamos estar vivendo na torre de vigilância para que não permitir que essas coisas venham a acontecer. Porque Deus nos chamou para fazer o quê? A diferença. E quando você entende para que você foi chamado, você entende o lugar onde você vai estar. Onde você chegar, você entende o que você está ali. Você vai aprender a responder as perguntas que a você vai ser feita. E você vai mostrar a diferença, quem você é em Deus e aquele, porque a Bíblia diz que há uma diferença, quem serve e quem não serve, quem busca e quem não busca, há uma diferença, e eu e você fomos chamados para fazer a diferença, irmãos. Nós não fomos chamados para viver como o mundo vive, porque o mundo hoje, irmãos, ele tem uma cultura que todos nós precisamos encaixar no projeto que o mundo tem. E nós não podemos nos encaixar no projeto do mundo. Há uma cultura do céu liberada para a igreja. A cultura do céu é diferente da cultura do mundo. A cultura do céu é diferente da cultura terrena, irmãos. E eu preciso entender qual o ambiente que eu estou para usufruir dessa cultura. Aleluia. Glória a Deus. E muitos estão misturando. E a igreja não pode misturar. Se você pegar um óleo, colocar dentro da água, você vai ver se o óleo vai misturar com a água para fazer a diferença. O óleo não mistura com a água. Tem a diferença. O fogo com a água faz diferença. Trevas e luz faz diferença. Eu preciso descobrir quem eu sou no reino. Quem eu sou. E a palavra diz que quando o Senhor revela a sua palavra, é para que seja reconhecida, seja proclamada, para que as pessoas saibam e entendam quem é Deus na nossa vida. Quando Deus levantou Abacuque, para Abacuque ministrar, para Abacuque anunciar a mensagem de restauração, uma mensagem de cura, uma mensagem de libertação, porque verdadeiramente Abacuque estava num lugar onde Deus poderia usar Abacuque. Abacuque estava num lugar, em todo o tempo Deus encontrou nele esse lugar que ele pudesse usar. Porque estava no lugar certo. Estava no lugar certo. Então a gente precisa entender por que Deus te preparou, por que Deus te escolheu, por que você foi chamado para servir. Por que você está no lugar que você está hoje? Porque com certeza um projeto já está pronto para você. Um chamado foi feito a você. E você precisa assumir, desempenhar o seu papel no reino. Porque o mundo está precisando de você, irmãos. Talvez você está pensando que as pessoas não precisam do que você tem. E se eu e você, se nós continuarmos pensando assim, nós estamos totalmente errados. O mundo precisa de mim, precisa de você. O que eu tenho, o mundo não tem. Você tem, você vai dividir com ele. E quando Deus chamou Abacuque, porque Abacuque tinha a condição dada por Deus e pelo Espírito de Deus para transmitir ao povo a dureza, a rebeldia, tudo quanto eles estavam praticando. Deus estava anunciando que viria a cobrança. A cobrança ia chegar. E a palavra diz assim: o Senhor vai cobrar de todo o povo. Como Deus vai cobrar de mim e de você, se eu não assumir, se você não assumir o seu papel. A igreja foi chamada para uma restauração. E a palavra de Deus, irmãos, ela quer que seja transmitida ao povo as instruções que o Espírito tem que ensinar. Quando a gente pega a palavra para ler, irmãos, não é o conhecimento humano que nós somos entendendo a palavra. Você tem o Espírito, é pelo Espírito que nós entendemos. É o Espírito que nos convence a viver a palavra, a viver essa verdade. É o Espírito. Porque quando a palavra diz que o homem natural, ele não consegue entender as coisas do Espírito, porque faz a diferença. O homem natural não consegue entender o que é decidido pelo Espírito, somente pelo Espírito, que você vai decidir que o Espírito vai falar para você. Então, quando Abacuque conseguiu entender, é porque é decidido pelo Espírito.
E nossos dias também é hoje assim. Eu preciso entender o que o Senhor está falando comigo. E aqui ele fala até do exemplo. Em time de futebol, o treinador, ele sabe tudo o que acontece dentro de um time. Ele conhece todos os jogadores. Ele sabe as suas funções. E cada um assume a sua função no campo, no jogo. E quando o treinador ele consegue ver que um daquela função, daquele lugar que ele está, não está desenvolvendo bem, ele começa a dar uma alerta. E se não desempenhar bem o seu papel, que ele troca, coloca outro lugar. Irmão, no cenário de futebol, nunca joguei, mas o Senhor me ensina a gente que eu creio que é assim. Então ele faz tudo para mudar. Porque ele quer vencer, ele quer ganhar. E para ele ganhar, ele precisa treinar todos os jogadores para que ele tenha um bom resultado. Quando o time perde todos os jogos, o que acontece com o treinador? Ele é trocado, não é assim? Troca ele porque ele não desempenhou, ele não desenvolveu as suas funções com os jogadores. E assim o Senhor não vai nos lançar fora. O Senhor não te lança fora, não me lança fora. Eu só vou ter que assumir as consequências da minha negligência. Só assumir as negligências. Então assim, a palavra diz que o Senhor, Ele nos chama para nos treinar, tem nos chamado. Nós estamos aprendendo todos os dias. Para estar aqui hoje, eu aprendo. Nós aprendemos todos os dias. E a palavra nos chama, porque eu preciso entender que a palavra, o próprio Espírito se revela na palavra. E como o Espírito se revela na palavra, com certeza o Espírito sabendo do entendimento vai ministrar ao meu coração, ao teu coração, o que o Senhor quer que você desempenhe no reino. E quando a palavra diz que o Senhor, nesse tempo presente, está nos chamando para estar neste lugar, está nos chamando para desempenhar o meu papel. A palavra de Deus, a palavra que é: o julgamento está para chegar. Abacuque diz para esse povo que o julgamento está para chegar. Já pensou você, Abacuque, disse assim: agora eu não posso avisar eles, agora eu não posso sair para falar com esse povo que o julgamento vai chegar. Aí o povo, a responsabilidade ficou sobre Abacuque, ele foi avisado. É assim? Abacuque saiu para o Senhor, agora não tem tempo, eu vou amanhã. Mas o dia que o Senhor mandou Abacuque foi hoje. Abacuque vai ter tempo amanhã. Vai que nessa madrugada essa nação pereça. Vai que nessa madrugada aquele povo perece e são destruídos por causa do pecado. E a responsabilidade vai para quem? Para aquele atalaia que não anunciou, que negligenciou a verdade. Então nós precisamos vigiar para não acontecer conosco a mesma coisa. Em certa época eu cheguei em um lugar, eu estava logo, eu cheguei em Porto, é muita coisa que o Senhor nos ensina e nos chama a atenção. Eu cheguei em Porto e uma irmã me chamou, fez um culto no lugar lá pela manhã. E quando eu cheguei lá, que estava lá, entrou um senhor. Eu não conhecia aquele homem. Ele entrou e ficou lá. O senhor disse: você vai procurar, vai dar um abraço nele. Eu dar um abraço naquele homem. Ele disse: Senhor, eu não conheço. Fiquei ali. Pô, agora deram uma oportunidade para aquele homem. E aquele homem começou a louvar, irmãos. Começou a louvar. E passava perto de mim. Louvava e ia pegar na mão de uma pessoa, na mão de outra. E chega aquele mesmo, não tinha para levantar. E lá você vai querer dar um abraço naquele homem. E aquele homem disse: não, quando ele terminar de sentar lá no canto, eu vou lá, vou dar um abraço naquele homem. E fiquei no meu lugar. Irmãos, aquele homem terminou, fez tudo, fiquei ali, esperando terminar o culto. Quando eu terminou o culto, eu saí, que aquele homem já não estava mais naquele lugar, já tinha ido embora. E eu procurei, não vi. Eu estava na porta, esperando uma irmã for comigo. Veio uma senhora de lá e disse assim: olha, Deus manda te dizer, tudo que Ele mandar você fazer é para fazer. O Ele mandar você fazer, faça o que Ele te mandou fazer. Irmãos, eu não conhecia aquela senhora. E onde a pessoa foi embora. Meu Deus, e aí eu fiquei preocupado. Os dias se passaram. Quando eu contei com aquela irmã, me disse: irmã, quem era aquele homem? Contei a história daquele homem. Era o pastor da igreja. Estava com
do filho passando um momento difícil, o filho mais droga, muita coisa, e aquele homem está vendo um dia difícil na sua vida. Eu decidi que era dar um abraço naquele homem para refrigerar o coração daquele homem. Sabe o que aconteceu com o filho daquele homem? Tempo depois, aquele jovem foi assassinado. Já pensou na negligência do Atalaia, irmão? Quando ele não faz, o que é que acontece? O preço vem. E Deus me corrigiu naquela mesma manhã, meu Senhor me corrigiu. Quando Ele mandar você fazer algo, faça o que Ele te mandou fazer. Minha mulher passou comigo e foi embora, eu não conhecia aquela senhora. Foi a minha negligência. Irmãos, não perca tempo. Use o tempo que Deus tem te dado. Deus te dá muita oportunidade. Quando a Bíblia diz que o povo perece porque lhe falta conhecimento. E o Senhor tem levantado a igreja para usufruir desse tempo na presença dEle. O tempo é agora. Não permita mais que isso aconteça. Vamos assumir o nosso lugar, irmãos. Vamos assumir nossa posição como atalaia que você é. Homens e mulheres de Deus que estão aqui. Vamos assumir nosso lugar, irmãos. O Senhor tem nos dado tantas oportunidades. O Senhor tem nos ensinado. O Senhor está dizendo, tem um lugar para você estar. Você precisa ir, eu tenho falado com você. Abra sua boca e fala. Um olhar, um aperto de mão, um abraço. Muda a história de uma pessoa. E você precisa entender isso. Deus tem várias formas de nos usar, irmãos. O Senhor tem várias formas de agir na vida do ser humano. Você pensa, um abraço pode vir uma cura, irmãos. Pelo um abraço, Deus pode curar uma pessoa. Um abraço Deus cura. Um olhar, você pode olhar para uma pessoa e dar um sorriso para ela. E aquele sorriso pode mudar toda a direção daquela pessoa. Porque quando Deus manda você dar um sorriso ou um abraço para uma pessoa, Ele vai mudar a história daquela pessoa usando você. E você precisa entender o Deus que você serve hoje, com o Deus que você se relaciona, e vai saber que há atributos em Deus que libera para você, e você precisa usar os atributos de Deus para a manifestação da glória dele na sua vida. É tempo, irmãos, é tempo. Quantas pessoas aguardando um abraço? Ontem eu saí Maria ontem à tarde para ir fazer umas visitas. Irmãos, eu tenho vontade de chorar na rua, de gritar, de pular. É algo que move dentro da gente. É algo que move dentro da gente. Disse Deus, esse é meu lugar. Maria, esse é meu lugar. É isso que eu gosto. Tem umas pessoas, irmãos, que elas querem, elas precisam de um abraço. Elas querem ouvir um amor, elas querem um aperto de mão, ela não quer ver muita luxúria, quer que você fique à vontade. E eu fiz isso, eu pensei que eu voltei todo contente. Esse é o propósito de Deus para todos nós. É porque Deus tem chamado cada um para um lugar determinado. Se Deus te chamou para você trabalhar com a classe alta, vá. Você será uma atalaia no meio da classe alta. Se é uma classe média, vai para o meio da classe média, você vai ser uma atalaia. Mas se Deus te chamou para estar com aquele bem simplesinho lá, que não pode não dá nem na estatística, vai para lá, que lá Deus vai te usar também. É esse lugar que Deus te quer. Mas não deixe de fazer o que Deus tem te chamado, porque todas as classes, todas as camadas precisam de ouvir a voz de Deus. Elas precisam ouvir que há um homem de Deus foi chamado com uma voz profética. E o que me chama a atenção, irmãos, a gente precisa entender o chamado de Deus. Eu cheguei num lugar ontem e eu já sei caso morei, nós passamos ainda aqui e fui no nosso primeiro lugar. Nós chegamos, a senhora veio, irmãos, aquela mulher veio que meteu uma chave no cadeado do portão para abrir, Deus soprou em mim, soprou sobre aquela mulher, irmãos, do portão para dentro, soprou sobre aquela mulher. E Deus me disse para ela que eu estou visitando o coração dela hoje. Estou visitando o coração dela. Estou tirando a angústia, a tristeza do coração dela hoje. Eu estava no passeio, eu fui surpreendido por uma presença muito forte, irmão. A minha vontade era de gritar no portão daquela casa. O Senhor disse, fala, porque eu tenho dado autoridade. Pode falar.
Amém? Não conseguia nem abrir o portão, começou a tremer, irmão, não conseguia abrir o portão, o cadeado do portão, para nos receber. E eu entrei com a pastora ali para um pouco orar, e aquela disse, eu recebi no portão, e eu disse a Deus hoje, Deus falou que hoje vocês viriam aqui. Eu já tinha anunciado àquela senhora que a gente iria ali ontem à tarde, e chegando no portão, irmão, eu tomei aquele choque, o Espírito me pressionou de uma forma tão profunda, irmãos, que eu não consegui segurar o que o Espírito falava no meu coração para soltar naquele momento. Eu fui soltando para ela, e ela disse, o senhor não sabe como eu estava aqui hoje, não estou. Deus mudou a minha história agora, porque recebi do Espírito de Deus foi liberado sobre a sua vida, a minha vida. O senhor não sabia que eu estava angustiado, o senhor não sabia que eu estava triste, eu estava clamando ao Senhor, e Ele me falou que vocês viriam aqui hoje. Eu estava aguardando. Irmãos, a gente não, não se exalta por nada disso. Eu não estou aqui me exaltando, dizendo que há um Deus que vive, há um Espírito de Deus que trabalha para aqueles que esperam, para aqueles que clamam. Há uma voz que clama, irmão, uma voz que clama. Há um povo clamando, irmão, por um amor, por um abraço, por uma cura. Há um povo sedento, irmão, de ouvir uma voz, uma palavra de esperança. Se aguarda mais um pouco, espera mais um pouco, a resposta vai vir, a esperança está de pé. Aguarde, não desista. O que você está falando vai chegar. O que você pediu ao Senhor vai chegar, porque o tempo é determinado. Está demorando, aguarda mais um pouco, porque vai acontecer. O tempo é chegado, a promessa vai se cumprir. Aguarde. Você não está vendo, mas espera, não desista, fique firme, porque o Senhor, Ele vai cumprir. Eu não sei de que maneira você tem falado com Ele, mas uma coisa é certa: aguarda o tempo, aguarda os dias. O Senhor está trabalhando, o Senhor está, irmãos, Deus está agindo de uma forma tão profunda que às vezes nós não estamos entendendo o que Deus está fazendo. Sabe o que está acontecendo, irmãos? É como se pega um saco vazio e vai lá embaixo e vira ele de um lado para o outro. Deus mudando a história. É Deus mudando a história. E eu digo para a igreja nesta noite: aguarda só mais uns dias. Eu não sei o que tu tem falado, mas aguarda mais uns dias, porque as horas vão se passar, os dias vão se passar. Mas Deus está dizendo nesta noite: vou eu cumprir o que eu tenho falado com você, porque a minha palavra não mente. Minha palavra não mente, vai se cumprir. Agora só um pouco mais, só um pouco mais, porque as horas já estão passando. Amanheceu, a noite é chegada e os dias estão passando, e nós estamos nos aproximando para o fim. Nós estamos aproximando para o fim. Irmãos, a igreja não vai perecer. Chorebelecas. A igreja não vai perecer, irmãos. Há um sinal, há um selo de Deus em mim e em você, que nós não vamos ser destruídos e nem vamos perecer pelas tribulações, pelas lutas que está acontecendo no tempo presente, que o Senhor diz ainda vai começar, mas a igreja do Senhor, ela não vai perecer. Eu estava lendo em casa hoje, foi isso, e eu fiquei assim maravilhado, irmãos. Cada dia Deus está trazendo uma resposta para o seu povo. Um deles estava em Apocalipse 7, dizendo assim: quando foi para a morte dos primogênitos, o Senhor, Ele mandou o anjo, e um sinal foi passado nos umbrais das portas dos separados, para que o espírito da morte não entrasse e não matasse as pessoas ali. O sinal foi o sangue nos umbrais da porta. O anjo da morte vinha
vi um braço com a marca do sangue passava. Isso aqui não, isso aqui já foi redimido, isso aqui é separado, isso aqui é escolhido, o tamanho da morte passava. E ele disse que no final dos tempos, a igreja do Senhor, ela não vai perecer. O anticristo vai fazer tudo para destruir a igreja, mas é o selo de Deus, irmãos, que o Senhor disse que vai colocar na igreja. Há um selo para a igreja, para decidir, para separar, que ele não vai ter direito de destruir a igreja do Senhor. Quando ele fala que a porta do inferno não vai permanecer, a sua não vai prevalecer contra a igreja do Senhor, a igreja vai ficar para, a igreja vai avançar, e o tempo é determinado. E ele ainda fala assim, quando Deus separou de cada tribo 12 mil, que formou quanto? 144 para 12 mil de Israel. 12 mil de cada tribo, seriam 12, 144 mil. Esses homens foram tirados, esses homens foram separados, desde o início da criação de cada tribo. Homens que a Bíblia diz que não tiveram contaminação nenhuma, nem com mulheres eles tiveram. E diz que aqueles homens foram selados para um propósito específico no reino. E quando já na pouco ele fala assim, aqueles homens foram selados para servir ao próprio Senhor. Mas outros, a noiva do Cordeiro também será selada com um sinal, para que não fogue, quando a morte vier a destruição, a igreja ela não será destruída. Há um sinal reservado para a igreja do Senhor. A noiva do Cordeiro estará separada para não ser destruída. Porque senão não haveria nenhum sentido de você estar buscando uma santidade em Deus e no final de tudo você ser destruído pelo mal. Mas a igreja precisa prevalecer firme no propósito, vivendo na torre da vigilância, para não ser destruído pelos inimigos. Porque se não estiver na torre da vigilância, nós seremos destruídos enganados, irmãos. Que a Bíblia diz: se nós não vigiarmos, que até os escolhidos serão enganados. E a função do nosso inimigo hoje, que é o inimigo da nossa alma, que a Bíblia diz que é o diabo, é ele que é o nosso inimigo. Ele vai fazer de tudo para nos enganar. Então a igreja precisa estar na torre da vigilância para não ser enganada. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deixa o ímpio o seu caminho perverso e volte para o Senhor, que é poderoso em nos salvar, nos guardar e nos purificar. Pensa a Deus que você precisa servir hoje. Então, irmãos, essa palavra é: desperta, volte, vai para a torre de vigilância, fica na vigilância, assuma o teu papel de atalaia, assuma o seu lugar onde Deus te chamou, seja qual for o teu chamado, assuma, viva, busque ao Senhor, adore Ele em espírito e verdade, porque Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E a igreja está preparada. A noiva do Cordeiro, ela não pode perder a sua ornamentação, ela precisa estar com os melhores vestes, seus ouros, os seus artifícios estão prontos, preparados para encontrar com o Senhor. E que nesta noite o Espírito de Deus nos faça entender essa palavra, que nós usufruamos das bênçãos e da vontade do Senhor para toda a nossa vida e para todo sempre. Amém? Amém. Deus nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Eu sou o Deus. Maravilhosa para nós. E verdadeiramente, quando os pastores, o pastor Samir, o pastor Antônio, eles foram embora, a Débora, eles deixaram a palavra para nós, dizendo assim: que tudo tem seu tempo determinado. E chegou a nossa vez. Chegou a nossa vez de mostrar para que nós viemos para essa terra, né? Então tudo está feito. Nós, como o Senhor falou, né, que precisamos estar atentos ao que Ele está fazendo, discernir o tempo e o modo. Nós fomos chamados para fazer um seminário de vida no Espírito na igreja Shalom, e essa